Nesta feita, nós queremos aqui estar comungando com cada um de vocês a questão muito interessante que nos faz refletir aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo 25 até o 34. É uma história muito conhecida de todos nós, mas nós temos aqui algo que o texto vai nos mostrar e eu gostaria de estar aqui refletindo juntamente com cada um de vocês que estão sempre aqui nos acompanhando. Então já abre a sua Bíblia. A nossa base aqui deste vídeo é Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Então, eu já quero aqui deixar o questionamento, a indagação ou o pensamento que nós, de forma corriqueira, estamos acostumados a ouvir e até mesmo falar. A mulher do fluxo de sangue, ela foi realmente curada da sua enfermidade no momento exato em que ela tocou nas vestes de Jesus? É o que nós vamos estar descobrindo aqui através deste texto maravilhoso e eu passo a ler aqui. E uma mulher que padecia de uma hemorragia durante 12 anos e que tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos e gastando tudo quanto possuía, sem que nada lhe aproveitasse, antes piorando mais. E ouvindo falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu manto. Versículo 28 fala assim, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, serei curada. Este era o pensamento dessa mulher. Versículo 29 vai dar o prosseguimento falando o seguinte, e imediatamente a fonte do seu sangue se estancou. Aí eu já chamo a sua atenção. E sentiu no seu corpo estar curada daquele mal que a afligia. Aí vai continuar a história agora. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que a virtude saíra dele, voltando-se para a multidão, perguntou, quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então aquela mulher, atemorizada e tremendo, consciente daquilo que nela fora realizado, veio e prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Versículo 34. Eu chamo a sua atenção de novo. E ele disse, Jesus agora vai falar, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do açoite deste teu mal. Se você prestou bastante atenção aqui na leitura, você vai compreender que nós estamos diante aqui de duas situações, ou de duas situações. A primeira é que quando ela tocou na veste de Jesus, no manto de Jesus, ela sentiu. Quando Jesus libera a palavra após a atitude tomada por essa mulher, Jesus vai falar novamente a ela. Agora você vai e ser curada. Então, uma coisa é sentir, outra coisa é ser curado. Eu quero continuar chamando aqui a sua atenção. Nós vamos meditar ainda no capítulo 5, no versículo 6. Por quê? Nós estamos aqui diante da história do Gadareno, aquele homem que estava possesso de uma legião de demônios, habitava ali na cidade chamada Gadara, e quando Jesus vai de encontro àquele homem, o versículo que eu acabei de mencionar, que é o 6 do mesmo capítulo 5, fala que aquele homem naquela situação deplorável, cheio de demônios no seu corpo, quando ele viu Jesus descendo do barco, aquele homem que estava no sepulcro, ele sai correndo do sepulcro, e ele vem até Jesus, e o versículo fala assim, quando viu Jesus, ainda de longe, correu e prostrou-se diante dele. Então aquele homem, mesmo naquela situação deplorável, cheio de demônios, como já disse aqui, mas quando ele
chega com as suas poucas forças que ele tinha, sem ser dominado pelos demônios, aquele homem, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se diante de Jesus. O que ele estava fazendo? Ele estava reconhecendo Jesus ali naquele momento. Então aquele homem está fazendo o quê? Adorando. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, porque vai dar aqui um outro vídeo. Mas eu só quero chamar a sua atenção para o mesmo capítulo da história da mulher do fluxo de sangue. Então aquele homem prostra-se, e o ato de prostrar, todos nós sabemos que é adorar a Jesus. O que acontece com ele quando os demônios o convulsionam é outra história, e com a permissão de Deus nós falaremos posteriormente. Mas eu quero te chamar a sua atenção para isso. A primeira coisa que aquele homem fez foi prostrar-se diante de Jesus. O texto vai continuar no mesmo capítulo, no versículo de número 22. Nós vemos que Jesus já está voltando de Gadara, já está chegando novamente em Cafarnaum, e ele é recebido por um homem chamado Jairo, e o texto vai falar aqui que ele era um dos príncipes da sinagoga, e era um homem muito importante ali na região de Cafarnaum. Quando aquele homem vê Jesus, recebe Jesus, a primeira coisa que aquele homem vai fazer agora também é prostrar em adoração aos pés do Senhor. Sabemos que a sua filha estava com a enfermidade a ponto de morrer, e o fato aconteceu. A menina morreu e Jesus teve que a ressuscitar lá na frente. Mas só estou chamando aqui a sua atenção para entender aqui a atitude dessa mulher. Ela ouviu falar de Jesus, ela rompeu a multidão, não tira o mérito da sua fé. Isso aqui que nós estamos meditando não tira o mérito da sua fé, repito, mas ela rompe a multidão, toca em Jesus sem ter um tete-a-tete com Jesus, sem ter uma comunicação com Jesus, sem reconhecer Jesus, sem adorar o Mestre. Então, quando ela toca, ela sente, porque Jesus estava ali repleto de poder para curar pessoas. E quando ela toca, ela sente, o texto é muito claro, ela sentiu que Jesus tinha curado a sua enfermidade pela sua atitude de tocar. Mas Jesus, ele chama a atenção daquela mulher, chama a atenção dos discípulos, chama a atenção da multidão, porque Jesus vai mostrar aqui um princípio que o gadareno praticou, que Jairo praticou, e que essa mulher estava sendo abençoada e estava indo embora, mas a cura não estava completa. Então Jesus, ele, entendendo o que poderia acontecer futuramente, ele chama aquela mulher, chama a atenção dela, ela fica com medo da atitude de Jesus, e quando ela chega novamente, versículo 33, então aquela mulher, atemorizada e tremendo, consciente daquilo que nela fora realizado, veio e prostrou-se diante dele. Agora sim, ela prostrou-se diante de Jesus. Ela agora está entendendo que ela precisa de ter comunhão. Ela olha para Jesus, ela entende Jesus, ela vê Jesus, ela prostra aos pés de Jesus. Agora ela tem comunhão, tem comunicação. E Jesus, a partir deste entendimento dessa mulher, que ela começa agora a confessar as coisas dela para Jesus, Jesus libera a cura definitiva para aquela mulher. Versículo 34, filha, a tua fé te salvou. Agora, não fica somente sentindo que foi curada, mas vai em paz e ser curada deste teu mal. Que Deus em Cristo continue te abençoando, e tem liberdade de compartilhar, se foi positivo para você aqui, mais este ensino da palavra de Deus.